Pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Martins Lima, eu sou tradutor e editor da Sociedade Chesterton Brasil. Nós estamos aqui agora neste Congresso de Literatura Católica. Eu vou falar um pouquinho, obviamente, sobre Chesterton, né? Eu vou falar um pouquinho sobre por que Chesterton hoje, né? E as dificuldades, os desafios para a gente traduzir ele e resgatá-lo, né? De volta aqui para o Brasil. Então eu espero que vocês aproveitem muito a aula e que seja de valia, né? Tanto para vocês quanto para nós também. Então o assunto da palestra, né, da aula no caso, é por que Chesterton, né? Foi o assunto que me foi sugerido e eu aceitei o assunto porque o assunto é um tema bastante propício, né? Ah, Quando eu conheci Chesterton com mais ou menos 20 anos de idade. E eu lembro que eu tinha apenas começado a estudar um pouquinho de teologia, da Bíblia, etc e tal. Ah, e eu estava aterrorizado com os argumentos ateus, né? Então eu tinha medo de perder minha fé. Então eu comecei a estudar por onde eu tinha, né? Os materiais que eu tinha de estudo, que eram bem precários na época. Acabei esbarrando no C.S. Lewis, né? No Crimes Puro e Simples. Depois do C.S. Lewis eu comecei a procurar alguns apologetas, né? E num vídeo de um apologeta chamado Ravi Zacarias, ele cita uma frase do Chesterton, uma frase de ortodoxia. Aquela frase mudou minha vida, né? Eu li aquela frase sobre como os revolucionários modernos acabam revolucionando tudo e até mesmo sua própria revolução, né? A revolução é uma coisa que se come a si mesma. E quando eu li aquilo, eu fiquei espantado. Eu cacei na Wikipedia quem era Chesterton e aí descobri que tinha um livro, uma Ortodoxia, lançado pelo Mundo Cristão. Comprei o livro e então minha vida deu uma reviravolta, né? Então, por que Chesterton, né? Eu vou ser um pouquinho autobiográfico aqui, justamente para ajudar, né? Porque eu sei que a minha situação na época é bem parecida com a situação de muita gente, e principalmente de muitos cristãos jovens, né? Os tempos mudaram bastante, né? De 10 anos para cá surgiu muita coisa na internet, no Brasil, da chamada direita, né? Mas assim, ainda há essa. Chesterton, para mim, ainda é o melhor, a melhor porta de entrada. E não só para apologética. Ele é a melhor porta de entrada para muita coisa, né? Então, eu pensei aqui em passar algumas razões do porquê Chesterton, né? Para que ler Chesterton? Para que perder nosso tempo lendo um autor inglês da virada do século XX, né? Que nunca nem pisou no Brasil, nem na América Latina, né? Então, recapitulando aqui, Chesterton. Por que Chesterton? Eu vou fazer uma breve biografia dele bem rapidinha, só para... Chesterton nasceu em 1874, na Inglaterra, né? Ele era filho de pais tipicamente vitorianos, então era uma gente
que não chegava a ser ateia, não chegava a ser cristã, era um meio termo, eram meio agnósticos, era um pessoal de cabeça livre, né? Que tinha uma visão de Deus bem pessoal, assim, né? Então eles iam muito de vez em quando para a igreja apenas. Chesterton nasceu nesse ambiente. O pai de Chesterton era um homem extremamente fértil, imaginativamente e intelectualmente. Era um muito criativo. Era um artista frustrado, basicamente, né? Então ele criava várias coisas. Ele criava iluminuras, ele criava teatros, ele tinha pilhas de livros na casa dele. E Chesterton nasceu nesse ambiente extremamente fértil, em uma família amorosa, feliz, realizada. E tendo-se nesse ambiente feliz, ele lia. E lia, e lia, e lia, e lia. Né? Ele diz, por exemplo, que aos 7 anos de idade ele já sabia citar versos brancos de Shakespeare de cor, sem nem entender o que eles queriam dizer. E depois acrescenta: talvez seja esta a maneira certa de aprender poesia. Né? Você simplesmente internalizar aquilo. Então, ele nasceu nessa família, né? Amorosa, feliz. Teve 2 irmãos, uma irmã dele mais velha morre logo quando ele era jovem, ele não fala quase nada sobre ela. E um outro irmão dele mais novo, Cício, vai ser muito importante para a vida dele depois. Né? Eles vão ser grandes amigos e grandes debatedores. Né? Quando o Cício nasce, Chesterton famosamente diz, né? Agora eu vou ter uma plateia. Isso quando ele era novinho, tinha uns 6 anos de idade, né? Só que Cício nasce e ele não é só uma plateia, ele é um debatedor, então eles ficam debatendo, né? Eles debatem assim toda hora, 24 horas por dia, até o ponto que todo mundo simplesmente se afasta deles. Quando eles estão juntos, as pessoas não conseguem ficar perto deles porque eles só debatem, né? Então, voltando, né? Chesterton nasceu nessa família, agnóstica e tal. Até mais ou menos os 16 anos de idade, ele não tem nenhuma crise grande, assim, de existencial. Ele estudava muito já. Aos 16 anos de idade, há uma crise. 16, 17 anos de idade, ele começa a ter uma crise existencial. Essa crise atinge um pico dela quando quando ele entra na escola de arte, né? Chesterton, para quem não sabe, ele pensou em ser pintor, né? Ele desenhava também, ele era caricaturista e precisava ser pintor. Ele entrou numa escola para ser pintor e nessa escola, a escola Slade, ele tem há 2 experiências que ele nos conta que foram extremamente importantes de um jeito negativo para o Chesterton, né? Quais são essas 2 experiências? A primeira experiência é que ele disse que ele começou a mexer com aquelas tábuas Ouija, aquelas tábuas de espírito, né? E ele diz que enquanto ele estava mexendo com essas tábuas, ele e o irmão dele, ele começou ele é bem claro, ele diz que não aconteceu nada de terrível, de maneira óbvia, quando ele usava as tábuas, né? Ele diz que as tábuas... Ele não sabe dizer muito bem o que acontece lá, mas ele sabe que há algum espírito e o espírito não era bom, que aquele espírito mentia nas tábuas, né? E quando ele começa a usar essas tábuas, ele começa a entrar num estado depressivo, em um estado mórbido, em que ele começa ele sente um ímpeto de fazer desenhos mórbidos e sujos e violentos, coisa que era completamente alheia ao caráter dele, né, e ao temperamento dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em um artigo chamado O Diabolista, ele conhece um rapaz, também nessa escola, um rapaz muito inteligente, muito erudito, muito polido, muito cavalheiro, e que era um satanista. Né? Ele nos conta a conversa que ele teve com esse rapaz, e na conversa que ele tem com esse rapaz, o rapaz ele diz basicamente que ele queria. Ele se pergunta, né, se não poderia ser possível encontrar no mal uma vida própria. No mal, o bem. Ele inverte as coisas, ele inverte. Né? O mal para ele é o bem.
o bem para nós é o mal. Né? Então Chesterton ele argumenta, só que ele chega num ponto em que ele vê que o argumento não resolve ali mais. Não é uma questão apenas lógica, não é uma questão apenas de raciocínio ou de falta de bom senso. Era uma questão diabólica. Né? Era uma coisa espiritual. Então ele acontece, né? Ele tenta salvar o rapaz não, não quer. Ele basicamente foge. Ele se levanta e vai embora e deixa o rapaz lá. Né? Então, essas duas experiências, a da tábua e do diabolista, foram as duas experiências que mais tarde ele diria que ensinaram para ele. Ele usa a palavra, ele usa a sólida objetividade do pecado. Ele descobre que havia uma coisa má no mundo, uma força maligna, certo? Que não era uma força social, que não era uma força humana, né? E que não era uma força misturada. Não havia bem e mal. Havia mal. Mal puro, negro e total. Quando ele descobre esse mal, né? Mais tarde ele vai dizer, inclusive, né, que a alegria da vida é você saber que é um mal e que você pode combater esse mal. Né? Ele sempre usa a imagem do dragão, São Jorge, né? Que é um dragão a ser morto. Ele é um dragão. Você precisa ter dó do dragão. O dragão é um dragão, ele quer te comer e você tem que lutar. A vida é uma luta. E há alegria na luta.